Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã. Eu sou Ivan César e mais uma vez vim atender ao convite que me foi feito por esta casa para nós trocarmos ideias de modo virtual, né, aí no canal do YouTube, que eu estou online, inclusive, nesse sábado, dia 10, para a gente trocar informações, fazer comentários para quem se sentir à vontade para essas ideias. Então, vocês devem estar vendo minha foto aí e qualquer coisa é só soltar a pergunta aí que a gente interage. Se eu não souber a resposta, a Amália vai saber, que ela sabe mais de espiritismo do que eu. Uma coisa é certa, sem respostas nós não ficaremos, mas para iniciarmos o nosso trabalho, hoje a sugestão de tema é lei de trabalho, limites, na verdade, limites entre o trabalho e o repouso, que está na lei de trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós conhecemos como as chamadas leis morais. Há uma frase muito antiga que escuto falar desde que comecei a tomar consciência, desde que tomei consciência de que sou um ser humano, que ela diz mais ou menos assim: o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. Claro, tomando como ideia o homem como o ser humano, né? A figura não apenas do homem, como da mulher também. E essa frase, ela por si só, ela já serve para uma série de reflexões que nós poderíamos, e de alguma forma até traremos aqui, para que possamos pensar com um pouco mais de calma. Porque quando a frase diz assim, o trabalho dignifica o homem, nós poderíamos, por exemplo, começar a pensar assim, então, o homem que não trabalha, ele não é digno. É um viés. Mas poderíamos levar também para outro lado e pensar, mas é verdade, aquele homem não trabalha. Mas ele não trabalha porque não pode trabalhar. Então ele também é indigno? Ou mesmo, aquele homem que trabalha e que, em tese, ele fica dignificado pelo seu trabalho, ele trabalha fazendo mal aos outros. Sendo assim, ele também será digno? Será dignificado? São reflexões, apenas reflexões, que nós, nos nossos dias, talvez até deixemos passar sem percebermos a importância de, como eu sempre digo, tentarmos ler as entrelinhas de cada texto, nesse caso uma frase curta, mas ler ali o que pode estar subtendido entre uma palavra e outra, ou as possibilidades de interpretação que cada frase muitas vezes nos oferece. Pois bem, a lei de trabalho, está lá em O Livro dos Espíritos, ela fala em que? Na necessidade de trabalhar. E trabalhar não no sentido restrito, mas no sentido amplo. Trabalhar não apenas em relação às questões da matéria, mas principalmente e mais importante em relação ao espírito. E ao contrário do que se pensa, uma coisa não está desvinculada da outra. Aí eu vou dar um pulinho rapidinho ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos explicam os espíritos a respeito do cuidar do corpo e do espírito. Né? Está errado quem cuida apenas do corpo e está errado também quem cuida apenas do espírito. O ideal é o equilíbrio entre os cuidados com as duas possibilidades. Com o trabalho, exatamente a mesma coisa. O trabalho material e o trabalho espiritual. O que é que nós podemos chamar de trabalho material? Os nossos labores. Atenção, trabalho, para efeito desta apresentação, dessa palestra, dessa nossa conversa, ele não tem relação direta com a palavra emprego. Trabalho é uma coisa, emprego é outra.
Mas o trabalho material são aquelas nossas tarefas que servem para, sim, nos trazer os ganhos do final da semana, do final do mês, do final do período acertado, mas também nos trazer ganhos intelectuais, nos trazer ganhos físicos, ganhos orgânicos, nos trazer ganhos diversos, ganhos que deverão ser utilizados às nossas necessidades e para o nosso crescimento, seja ele intelectual, financeiro, social, e aí com uma amplitude enorme de possibilidades, como falei. Mas há também, e não devemos jamais colocar em segundo plano, embora aqui apenas por uma questão didática eu deixei para o final, o trabalho espiritual. O trabalho de crescer espiritualmente, que muitas vezes as pessoas atribuem a você estar em uma religião, estar em um centro religioso, em uma instituição religiosa. Não, não se trata disso. Porque há muitas pessoas, eu posso citar várias aqui do meu círculo pessoal, que elas não estão muito preocupadas com religião, não. Mas o seu trabalho espiritual tem sido tamanho ao longo dos anos que elas não precisam da religião, como eu particularmente preciso da doutrina espírita para aprender a trabalhar e trabalhar direito. O trabalho espiritual é o nosso impulso para o alto. É aquela ideia de irmos ali aparando uma coisinha ou outra que ainda percebemos estar em necessidade, ainda percebemos a necessidade de ultrapassarmos essas barreiras, o trabalho de vencermos os nossos vícios, né? Mas também o trabalho de potencializarmos as nossas virtudes. Tudo isso é trabalho espiritual, que se apresenta todos os dias. Às vezes, diferente do trabalho material, que em um momento ou outro você vai ter ali um instante de ócio, mas o espiritual não, sempre é tempo, sempre tem oportunidade. Mas a pergunta que nos cabe para o tema é: há repouso? É necessário o repouso para o trabalho? Seja ele material, seja ele espiritual? Eu conheço uma pessoa que ela dizia assim, hoje o discurso até já mudou um pouquinho, né? Mas antigamente ela dizia assim, quando eu canso de escrever, ela dizia, minha vida é trabalhar. Nasci para trabalhar, vou morrer trabalhando. Quando eu canso de escrever, eu passo a trabalhar lendo. Quando eu canso de ler, eu passo a trabalhar ajudando a quem quer que seja. Então, eu nunca paro de trabalhar. Digo, aí um momento tem que parar, pelo menos para dormir. Não, mas aí quando eu durmo, o meu espírito vai trabalhar. Sim, seu espírito está trabalhando, mas o seu organismo está descansando. Porque todos nós precisamos de descanso. Seja o descanso físico, seja o descanso espiritual. E aqui nós vamos falar de algumas possibilidades para observarmos com um pouco mais de calma essas ideias, porque muitas vezes parece que a sua vida só faz sentido se você for tipo aquelas formigas que não param nunca. Elas estão sempre procurando alguma coisa, caçando algum pedaço de folha, algum animal morto, cuidando ali do seu formigueiro, fazendo uma barreira, aquele funil invertido um pouco maior para quando as chuvas chegarem não alagar, e elas não param de trabalhar. Nunca. Vírgula. As formigas operárias. Porque a rainha, por exemplo, a função dela é só procriar. Então é necessário ter muito cuidado. Quando nós colocamos muitas vezes as nossas expectativas naquilo que o outro deve fazer, sem levar em conta que nós muitas vezes estamos nos prejudicando com os excessos de várias ordens. Pois bem, imagine a pessoa que acorda 5 horas da manhã e aí ela já começa ali a sua preparação para a sua atividade laboral.
sai de sua casa, pega o ônibus lotado, nessa época de Covid então, onde se fala tanto, né? Ah, não pode aglomerar, não pode aglomerar, mas quem pega transporte público sabe do que é que eu estou falando. E aí chega no seu local de trabalho, passa ali pelo menos 8 horas do dia exercendo as suas atividades profissionais para, no final do dia, fazer o mesmo trajeto de volta com os mesmos perigos para retornar à sua casa. Nas famílias de antigamente, se essa história estivesse sendo estrelada, se podemos dizer assim, por uma mulher, ela não ia descansar. Ela chegava em casa e ainda ia cuidar dos afazeres domésticos. Se tivesse filho, o filho ia cuidar da criança. E muitas vezes o filho é também chamado de marido, e aí tem que cuidar do marido, aquelas questões, e limpar a casa, aquela confusão. E o marido fazendo o quê? Descansando. Graças a Deus avançamos um pouco no tempo, as coisas hoje ainda são assim em grande parte, mas tenho certeza que todos nós já percebemos algumas mudanças nesse quadro. E hoje isso ocorre não apenas com a mulher, mas com o homem também. E há aqueles outros mais afortunados que não precisam ter essas preocupações quando chegam em casa, porque tem quem faça por eles. O que não é o caso da maioria de nós, da maior parte de nós. A pessoa que passa, seja lá que carga horária for, trabalhando, ela merece um período de repouso? Sem a menor dúvida. Todos nós merecemos. Tanto é que nas nossas leis trabalhistas, por exemplo, aí sim eu estou me referindo a questões empregatícias, num livrinho que tem sido deixado de lado aí já há algum tempo, mas ele é conhecido como uma sigla, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esse livrinho nos diz que a cada período de 12 meses trabalhados, nós fazemos jus a um mês de férias, a 30 dias de férias, e ainda recebendo um acréscimo de 1/3 do salário para fins de gozo, de descansar. Se tiver de viajar, viaja, quer comprar alguma coisa diferente ali, compra, quer fazer um passeio diferente, faz. É para isso que serve o nosso terço. Claro que dificilmente alguém usa para isso, né? Sempre para comprar alguma coisa, enfim. Mas isso está previsto nas leis do trabalho. E por que nós ainda temos essa ideia mecanicista? Eu sugiro, inclusive, para quem não assistiu, assista a um filme antigo, cinema mudo, inclusive, lá da metade da década de 50, o filme Tempos Modernos, estrelado por Charles Chaplin. É aquele filme em que ele fica apertando parafuso durante tantas horas ao longo do dia que termina o turno dele, ele já não está mais com as chaves na mão, mas ele continua apertando parafusos e assim vai, os chamados tempos modernos. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer, aliás, essa é uma das coisas que realmente eu não entendo. Há pessoas que se orgulham em dizer, eu sou viciado, eu sou viciada em trabalho. Eu não consigo ficar sem trabalhar. Aí usa o termo norte-americano. Eu sou um workaholic. É uma aliteração, é uma adaptação do termo de alcoólico, alcoólatra. Alcoólico, né? Alcoólatra já não se usa mais. Mas é um viciado em trabalho, um workaholic. Ah, mas eu estou estressado no meu trabalho, mas não consegue se desligar do celular, do computador, do que quer que seja. Mas engraçado, eu não recordo de já ter ouvido alguém falar que é viciado em trabalho espiritual. As pessoas são viciadas no trabalho material. Por quê? Porque o trabalho material, entre aspas, eles trazem os ganhos imediatos para os gozos imediatos. O que é que eu quero dizer? A tendência é, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha.
Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você tem para gastar, na maior parte das vezes, com futilidades. Já o trabalho espiritual, não. Você ganha de imediato a satisfação pelo trabalho. Você ajudar alguma pessoa que está necessitando, você oferecer um ombro para alguém que quer chorar, quer desabafar as suas mágoas, você ligar para alguém que há muito tempo não tem notícias para saber como está, ainda mais como falando novamente, nessa época de Covid, se a pessoa ela sumiu por algum tempo, gente, vamos procurar, viu? A gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Como eu tenho dito e tenho visto outras pessoas falarem a mesma coisa, é uma espécie de roleta russa, porque dizia-se assim no início da confusão. Não, quem precisa tomar cuidado são idosos e pessoas com comorbidades, obesidade, hipertensão, problemas cardíacos, diabetes. Aí veio o vírus, principalmente aqui no Brasil, e mostrou que esqueçam isso. Aí está a roleta russa. E a maior parte de nós, brasileiros, como se nada estivesse acontecendo. Paciência. Então o trabalho espiritual é aquele que para alguns não haverá colheita imediata dos frutos. É como aquela pessoa que está passando por um problema, quer fazer uma prece, aquele Pai Nosso ensaiado, e no dia seguinte já quer acordar com a solução, como num passe de mágica. Que mérito teríamos? Fato é que todos, absolutamente todos nós, precisamos de repouso, inclusive os espíritos, como disse há pouco. Os espíritos procuram, quando há a necessidade, os espíritos procuram planetas específicos para descansos. E um espírito que eu tenho certeza que todos aí do outro lado já ouviram falar, que é uma mulher, se apresenta como uma mulher, Joana de Ângeles. Não sei se vocês sabem, mas quem não sabe é só pegar as biografias de Divaldo Franco e vão encontrar lá esse relato, principalmente na biografia mais recente, escrita por Ana Lande. Todos os domingos, a benfeitora Joana de Ângeles, ela deixa de trabalhar para ir recarregar as suas baterias. Onde? Em esferas superiores. E olha que maravilha, encontrando com quem? Francisco de Assis. E aí é interessante a metáfora que Divaldo faz para explicar essa questão do descanso da benfeitora. Imagine que o seu trabalho é retirar as pessoas da lama. Se você for tentar fazer esse teste, se alguém algum dia estiver caído em uma poça de lama e você for tentar tirar essa pessoa, com certeza você também vai se sujar. Porque não há como ser diferente. Estendeu a mão, o outro agarrou na sua mão, você também estará sujo, estará suja de lama. E precisa limpar, porque senão você fica sujo também. É a limpeza que Joana faz. Trabalhando aqui conosco, nessa indisciplina da maior parte de nós, nessa imperfeição que assola aí sim a todos nós, é natural que ela também ainda seja atingida pelos miasmas das nossas inferioridades. Então precisa aí tomar um banho de energia refazedora, terapêutica, para logo em seguida retornar à sua labuta. E isso é muito natural. Eu não sei onde foi que escreveram esse tratado sobre comportamento religioso, que eu sinceramente eu fico um pouco curioso para saber se é que alguém escreveu, quem escreveu isso e o que pretendia essa pessoa. Porque a ideia que se passa muitas vezes é que o padre, o pastor, o palestrante, o pai de santo, enfim, as diversas nomenclaturas das pessoas que estão à frente de determinados trabalhos de exposição, o presidente da casa espírita, as pessoas não precisam de descanso.
Ir na praia? Que isso? De jeito nenhum. Isso não é para vocês, não. Ir a um cinema? Não, você tem coisa mais importante a fazer. Olha, gente, eu queria dar uma notícia para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu, enquanto palestrante, eu sou um ser humano absolutamente normal, como qualquer outro ser humano. Eu, Ivan César, enquanto médium, eu sou um ser humano absolutamente normal. Dizem que nenhum médium é 100% normal, mas enfim, vamos fingir de conta que nesse sentido eu sou como qualquer outro ser humano. Também tenho minhas necessidades de descanso. Também tenho as minhas necessidades de não fazer nada. De me jogar no sofá e ficar lá vendo o tempo passar. Mas até isso é terapêutico. Terapêutico não, até isso a gente pode aproveitar em nosso favor. Inclusive, um autor, um italiano, chamado Domenico De Masi, pessoal aí que é graduado em administração com certeza já ouviu esse nome. Há alguns anos ele escreveu uma obra que se chama O Ócio Criativo. O que é que significa o ócio criativo? Aquele momento em que você, por exemplo, você suponhamos que a sua tarefa no seu dia a dia profissional seja criar novas fórmulas para produtos de beleza. E aí a indústria lhe encomenda uma fórmula. Aliás, a indústria lhe encomenda um produto com determinadas características. Eu quero um sabonete que tenha cheiro de álcool em gel. Ave Maria, que brincadeira mais sem graça. Que tenha cheiro tenha cheiro da flor violeta. Eu quero assim. Aí você vai lá, começa a fazer teste, fórmula de lá, fórmula de cá, teste para lá, teste para cá e não consegue encontrar o tal do cheiro de violeta. Até cansar. O que é que as pessoas normais fazem? Bom, cansei, deu meu horário, isso aqui já não vai render mais nada, deixa pra lá, amanhã eu continuo. Aí no dia seguinte a mesma coisa, nada. No terceiro dia, nada. Esse terceiro dia era uma sexta-feira. Sábado e domingo você não vai trabalhar. Chegou no sábado, lá você acordou um pouco mais tarde, aí saiu para dar uma volta com o cachorro, depois foi brincar com as crianças, aí está sentado, almoçando, falando da tarefa da escola, do seu filho, da sua filha. Porque a professora falou assim, porque nas aulas virtuais assado, e de repente, eureka! Olha aquela fórmula que você perseguiu por 3 dias e não conseguiu obter o resultado. E chegou no momento que você estava fora do trabalho. Ah, então é isso que Domênico chama de ócio criativo. Aí os brasileiros, especialmente os baianos, como tem a característica da jocosidade, logo pensam, sabe o que é o ócio criativo? É aquela cervejinha que você senta para tomar no bar e de repente vem a ideia que você estava buscando no trabalho e não aparecia. Agora apareceu. Foi a cerveja. Para quem bebe, boa desculpa. Não é o meu caso. Nós precisamos descansar até para refrescar as nossas ideias. Como disse agora há pouco a respeito de Joana de Ângeles, recarregar as nossas baterias, porque ninguém é de ferro, gente. Ninguém aqui entre nós tem bateria alcalina, não. Nós temos sim baterias recarregáveis, mas ela só recarrega no descanso, ela nunca recarrega apenas no trabalho. O que é que queremos de nós? O que é que nós achamos que vamos contribuir para a nossa vida e para a vida de quem quer que seja sem o repouso? Será que essa coisa de dia e noite, isso foi apenas um joguete de Deus? Quem será que fez lá a programação daqueles hormônios que são ativados no escuro para lhe induzir ao sono e você dormir e descansar? Quem terá inventado isso? Terá sido algum preguiçoso?
Ou terá sido alguém que tinha certeza absoluta que se nós não descansássemos, se nós não dormíssemos, não duraríamos, talvez, nem metade do que é a nossa expectativa de vida hoje? Nem metade para ser bondoso, né? Porque certamente não chegaríamos nem a um terço. Dizem que a expectativa de vida do brasileiro hoje está por volta de 75 anos. Para quem consegue chegar até lá, né? Porque o negócio tá complicado. Aí vamos lá ao Livro dos Espíritos com as suas questões para a gente ganhar um pouco mais de argumentação aqui para quem ainda tem qualquer tipo de dúvida. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Olha que pergunta fantástica de Kardec. Realmente o papel de Kardec é ímpar. Porque eu imagino que essa pergunta também o perturbava. Kardec, como todos nós sabemos, era um homem das ciências. Aliás, no último dia 3, agora mais um dia em comemoração ao seu nascimento. 3 de outubro de 1804. Kardec era do trabalho. Quem leu a biografia escrita por Marcel Souto Maior certamente percebeu isso. Então ele pergunta, se a gente tem a necessidade de repousar, a pessoa que trabalha tem necessidade de repousar, ela também é uma lei da natureza? Olha a resposta dos Espíritos, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Só para dar um exemplo clássico, quantas soluções para as nossas vidas não nos chegam nos sonhos? E o que é o sonho, senão o desdobramento do nosso espírito indo onde ele quer ir, pesquisando o que ele quer pesquisar, entrando em contato com quem ele quer entrar em contato? Enquanto nosso corpo dorme, nosso espírito trabalha. Isso é a liberdade, a inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Creio que isso já seja muito claro para todos nós. E é essa inteligência que vai voltar. E quando, junto com o corpo físico, abrir os olhos, aí começa tudo de novo. Com muitas soluções que nós não encontramos na matéria, mas encontramos no espírito. Não encontramos no trabalho material, mas encontramos no trabalho espiritual, ou melhor, no repouso material e no trabalho espiritual. E diante disso tudo, Ivan, qual seria então o limite do trabalho? Qual o limite do trabalho? Pergunta Kardec na questão 683. O que é que os espíritos respondem? O limite das forças. Está cansado de trabalhar? Descanse. Está exausto? Pare. O limite das forças. E aí eles continuam assim, quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Gente, esse restante da resposta, mas ele dá uma margem enorme para tantas coisas. Primeiro, vamos pegar o início da resposta. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Ok. Nós podemos aqui cogitar, dentre nós, eu do lado de cá, vocês do lado de lá, quem é o mais forte em relação à capacidade de trabalho? Suponhamos que todos nós, nesse instante, fôssemos trabalhadores do Cais de Salvador. Fôssemos os chamados estivadores. Quantos de nós aqui suportaria o trabalho por 1 hora, 2 horas, 4 horas, por 6 horas? Quantos de nós sequer suportaríamos iniciar o trabalho, tirar um saco daqueles do chão? É o mesmo trabalho, é o mesmo peso, são as mesmas condições. O que é que eu quero dizer? As forças são diferentes para qualquer um de nós. Para todos nós. Assim como a maior parte das coisas nas nossas vidas. Então, aquele que consegue carregar 1 quilo de arroz por 10 minutos,
necessariamente a outra pessoa não conseguirá, com as mesmas condições físicas, não conseguirá carregar aquele 1 quilo de arroz por 10 minutos. Então as forças dependem de muitas coisas, principalmente dos arranjos biológicos e obviamente, da passagem do tempo. Em tese, quem é mais novo é mais forte do que quem é mais velho. Embora algumas vezes a gente veja a coisa invertida aí, né? Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem, ou seja, se você está em repouso porque as suas forças já cessaram, ok, isso é da lei da natureza. Cansou? Descansa. O que acontece entre o iniciar do trabalho e o iniciar do trabalho e o finalizar do repouso? Deus deixa livre o homem. O que é que eu posso entender disso? Use com sabedoria o seu tempo para o trabalho material, para o trabalho espiritual. Esses dias eu fazia uma live para um grupo espírita lá da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e o tema era mediunidade e psicografia. Em dado momento, eu fiz a citação da necessidade do trabalho de aperfeiçoamento da condição mediúnica da psicografia, que talvez seja aquela que precise de mais treino, porque você vai escrever, quanto mais legível for a sua letra, melhor para todo mundo. Só que você não tem como ser um bom médio psicógrafo se você mantiver os seus esforços de estudo apenas naquela reunião mediúnica uma vez na semana por alguns minutos. Você precisa treinar mais vezes durante a semana. E não será no centro, porque o centro não estará à sua disposição. Onde será? Na sua casa. Ah, mas eu não moro sozinho, e agora? Aí nós temos duas alternativas. Ou você acorda mais cedo do que todo mundo, bem mais cedo, para não atrapalhar o sono das outras pessoas e vai fazer seu exercício sozinho, ou você vai dormir mais tarde do que todo mundo para poder fazer o seu exercício. Essa, por sinal, foi a minha alternativa. Ah, mas o meu trabalho me cobra muito. Às vezes é um trabalho que muda a escala. Tem dia que eu trabalho de manhã. Aquela questão. Voltamos ao complemento da questão que eu falei. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Faça o seu trabalho no tempo que lhe for possível. Só não fuja dele. Mas algumas pessoas preferem se utilizar de evasivas, de subterfúgios, enfim, de desculpas para não fazer aquilo que sabe que precisa fazer. Essa pergunta aqui é fantástica. E Kardec, lá em 1853, quando começa o trabalho de catalogação das perguntas e das respostas, eu imagino que a França, por ter sempre sido um país envolvido em questões bélicas, envolvido em guerras, em revoltas, essas coisas todas, eu imagino que um dos assuntos da França daquela época deveria ser as aposentadorias. Né? E Kardec, claro, também fez essa pergunta. Kardec diz assim: tem então o homem o direito de repousar na velhice? Sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Enquanto você tiver força para trabalhar, enquanto você tiver ânimo, enquanto tiver disposição para trabalhar, trabalhe. No momento em que você sentir que a sua hora chegou, você já pode se aposentar, aposente-se. É simples. Para quem pode se aposentar, porque aqui no nosso país, sinceramente, acho que para a pessoa conseguir se aposentar hoje, ainda com tempo de viver a aposentadoria, precisa começar a trabalhar com 5 anos de idade para ver se consegue. Porque do jeito que está, acho que a ideia agora
é se aposentar depois de 3 encarnações de trabalho, você se aposenta na 4ª. Pelo visto, parece que a proposta é essa. Então, minhas amigas e meus amigos, a aposentadoria também é um princípio espiritual, olha só que coisa. Ah, mas e agora? E se todo mundo resolver se aposentar? Se todo mundo que já está na idade resolver se aposentar, a gente não vai aguentar, o país não vai aguentar, o que é que a gente vai fazer? Kardec também perguntou, olha só que coisa, como esse tal de Kardec era esperto. Kardec diz assim, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta dos Espíritos, questão 685, letra A. O forte deve trabalhar para o fraco. Sabem o que é isso? Lei de sociedade. E eu nem vou entrar aqui em história de socialismo. Porque isso está muito além, mas muito além, de questões meramente ideológicas ou políticas. São questões morais. Não tendo este família, continuam os espíritos, a sociedade deve fazer as vezes desta. E sabem do que é que eles chamam isso aqui? Eles colocam lá no finalzinho, ó. É a lei de caridade. Vamos resumir aqui? Lei do trabalho, que tem a necessidade do repouso, e quem não tem mais força, descanse e se aposente. Quem não consegue trabalhar para viver, mas ainda precisa viver, tem que ter outro para trabalhar por ele. E tudo isso, toda essa mescla social, os espíritos chamam de lei de caridade. Próxima vez que nós formos às ruas para entregarmos um pedaço de pão, uma quentinha, uma garrafa d'água, uma roupa, um cobertor, uma palavra, lembrem disso aqui. Questão 685A. Resposta dos Espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este, o fraco, família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Não basta, nota de Kardec, desculpem. Não basta se diga ao homem não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Ora, minhas amigas e meus amigos, isso aqui foi escrito na França, entre 1853 e 1857. Estamos no Brasil em 2021. Aliás, já estou até antecipando o ano, querendo me livrar logo de 2020, mas estamos no Brasil em 2020. E olha o que é que Kardec traz aqui. Ou seja, há muito tempo já não tinha emprego para todo mundo. E trabalho, algumas vezes, também não tem. E há pessoas que procuram por trabalho, mesmo sem a necessidade do emprego. Nós podemos dar e não damos, por conta de preconceitos. É preciso todo dia criar leis para que se contrate as pessoas que fizeram a chamada mudança de sexo, homens e mulheres trans. É preciso criar leis para a contratação de negros. É preciso criar leis para a contratação de jovens aprendizes, leis para a contratação de pessoas com deficiências. E nós ainda nos chamamos de caridosos. Porque se não fossem as leis, as empresas não contratariam. Porque querem apenas a sua força física, mental e intelectual. Eu trabalhei em uma empresa durante alguns anos e que eram 2 sócios, eram 2 donos,
e cada um tinha uma cabeça em uma escola diferente da administração. Um deles era aquele chefe tradicional. Você tem que chegar todos os dias no horário, sair para almoçar no horário, voltar no horário, sair, encerrar o expediente no horário. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, fazendo estritamente aquilo que lhe entregaram para fazer e fim de papo. Já o outro dizia assim, uma vez eu fui chamado a atenção porque na mesma semana eu tinha atrasado, e olha que tinha justificativa, mas enfim, tinha atrasado por 3 dias consecutivos. No terceiro dia, esse mais durão, ele me viu chegar atrasado e falou assim, chegou atrasado? Cheguei. Ele, olha lá, hein, tá aquelas indiretas que os chefes gostam de dar. Aí esse outro, ele deve ter comentado, né? Esse outro me chamou na sala dele, o que pensava diferente, fez assim, porque fulano me disse que você atrasou, não sei o que, eu não quero saber de nada disso. Você está me apresentando um resultado? Tá, então acabou. Aí ele me disse assim, Ivan, você é um profissional do conhecimento. E efetivamente a minha função exigia conhecimento, exigia intelectualidade. Se você chegar para trabalhar às 10 da manhã e às 11 horas o seu trabalho estiver encerrado, o que você vai fazer? Se você vai continuar aqui, se você vai para casa, eu não estou nem aí. Eu quero que você me entregue o resultado. Você entregou, acabou a história. Agora, quantos de nós conseguimos, quantos de nós que ainda somos empregados, conseguimos encontrar pessoas assim pelo caminho? Enfim. Kardec ainda diz que quando se generaliza, para a gente chegar na parte final do nosso trabalho, quando se generaliza a suspensão, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. E aí quem é que deve dar resultado? Quem é que deve dar solução para isso? A ciência econômica. É ela que tem que encontrar o equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, além das necessidades, do equilíbrio que a ciência econômica deve procurar, ainda há um elemento para que a gente esteja equilibrado o maior tempo possível. E esse elemento não será no trabalho meramente material que nós vamos encontrar. Ele será no trabalho espiritual. Esse elemento se chama a educação. E como Kardec bem diz aqui, ele não se trata da educação intelectual, é educação moral. Essa aqui está em falta. E a educação moral ela não é aprendida nem no trabalho seletista, vamos dizer assim, e nem obtida nas escolas. Ela deve ser obtida dentro de casa. A pergunta que eu faço agora é como anda o nosso trabalho espiritual em relação à moral que passamos aos nossos. A educação moral que consiste na arte de formar caracteres. A que incute hábitos saudáveis. Porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E de quem vamos adquirir esses hábitos? Será que a pessoa efetivamente ela é bem educada moralmente? Ou ela vai ser só um espalhador de palavras, mas que não são acompanhadas dos gestos, das atitudes? Portanto, minhas amigas, meus amigos, os meus agradecimentos pela atenção de vocês e jamais esquecendo, nós temos o dever do trabalho. Mais uma vez, desvinculando da ideia de emprego, nós temos o dever do trabalho. O trabalho material e o trabalho espiritual. Nem só uma coisa, nem só outra. E para as duas coisas, nós temos o direito ao repouso, porque o repouso refrigera a nossa inteligência para que possamos voltar recarregados aos nossos campos de tarefas. E acima de tudo, como encerramos no texto agora,
que a educação moral seja a mola mestra, tanto na área material como na área espiritual. Que o Mestre Jesus, que os bons espíritos que estão a nos acompanhar, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.